E aí, gente, vamos então iniciar mais um PET, né? E esse PET agora, o autor trouxe para nós alguns filósofos, alguns pensadores, que eles são pensadores assim, desconhecidos, né? Pouca gente sabe que eles existem, eles não contribuíram tanto assim para a história da filosofia, então você não tem que se preocupar muito com eles, né? Você tem que fazer o seu melhor, porque é isso que você tem que fazer em qualquer coisa que você fizer, né? Fazer com excelência, mas não se preocupe muito, porque a chance de você ser cobrado por um desses filósofos no Enem ou em algum vestibular é muito pequena, né? Muito pequena mesmo. Eu mesmo estudei muito poucos deles na universidade, né? E mesmo assim, eles têm coisas muito importantes para nos ensinar hoje, né? E é por isso que eles são clássicos. Clássico é todo aquele texto que você lê e que ele é, de certa forma, atemporal. Ele continua ensinando coisas para o presente, né? Então o filósofo de hoje é um pensador chamado de Plutarco. E Plutarco, ele tinha algumas características de pensamento que nós vamos abordar aqui e que nos ensinam algumas coisas interessantes. A primeira coisa que você tem que saber sobre ele é que ele viveu ali depois, né, do período clássico da Grécia, depois de Platão e de Aristóteles, e inclusive ele recebe muita influência do modo de pensamento desses pensadores, né, desses filósofos clássicos, como Platão e Aristóteles. Ele recebe também influência dos alunos, dos discípulos de Aristóteles, que ficaram depois que ele morreu, por exemplo, e que eram chamados de peripatéticos. O que quer dizer isso, né? Peripatético, ele vem de uma palavra grega, que é um verbo grego, melhor dizendo, peripatem, que significa caminhar, passear, né? E por que eles eram chamados assim? Porque Aristóteles tinha uma escola, né, que era tipo um sítio, né, não era bem uma escola com sala igual a gente imagina hoje, e ele costumava dar suas aulas de filosofia andando pela escola e conversando com seus alunos, né, passeando, andando. Então, vamos dizer assim, peripatetizando, né? E por isso ele era conhecido, é muito comum você ver as pessoas se dirigindo a Aristóteles como o peripatético, aquele que caminha, né? Então, seus alunos, seus discípulos eram os peripatéticos. Então, Plutarco, que é nosso objetivo hoje, ele recebe influência também desses discípulos de Aristóteles que continuaram pensando um pouco depois que Aristóteles morreu, né? Existe uma diferença, né? Porque assim, enquanto a tradição aristotélica, mesmo platônica, né, antes de Aristóteles, vinha pensando coisas mais teóricas, né, mais genéricas, por exemplo, né, o que é o bem, o que é a justiça, como que eu posso dizer que as coisas são belas, né, o que é a beleza. Plutarco, ele estava preocupado com coisas mais práticas. Ele achava que essas questões teóricas de filosofia jamais iam ser resolvidas. Então, a preocupação de Plutarco era com moral, ou seja, né, como eu devo agir com o meu semelhante, como eu devo agir na vida para ser uma boa pessoa, e era também religiosa, porque você sabe muito bem que na Grécia Antiga a religião tinha muito a ver com rito, né, com prestar culto aos deuses. Então era uma coisa muito prática ali da vida do dia a dia deles. Então Plutarco, ele olhava essas questões teóricas de filosofia de uma maneira assim, de longe, né, com certo distanciamento, uma descrença, e pensava que, na verdade, a filosofia tinha que se preocupar com questões práticas, né? O que mais? Uma das reflexões muito interessantes que ele faz e que pode nos ensinar uma coisa importante nos dias de hoje é a reflexão que ele faz para com seus inimigos, né? Mas veja bem, inimigo para ele, que viveu numa época, né, que tinha guerra e que era honrado o guerreiro morrer na guerra, né?
e não nunca fugir, o inimigo era alguém que deveria ser valorizado pelas qualidades boas que ele tinha, né, e desvalorizado pelas qualidades más. Então é uma espécie de inimizade justa, né? Uma coisa que nós não temos muito hoje, porque nós somos inimigos muitas vezes de pessoas que não fizeram nada para nós. E muitas vezes os nossos inimigos têm qualidades que nós não reconhecemos, porque isso de certa forma nos diminuiria, né? Um complexo de inferioridade que nós possuímos. Então quando ele faz uma reflexão sobre os inimigos, ele sempre lembra que é preciso olhar o inimigo como possuidor de qualidades e possuidor de defeitos. Então, tendo compreendido isso, tem uma frase dele muito interessante, inclusive vou pedir para você prestar atenção nessa minha explicação da frase, porque ela é a atividade 2, né? Você vai ter que explicar o que essa frase quer dizer, então presta atenção. A frase é: nós nos vingamos utilmente de um inimigo, afligindo-o com o nosso aperfeiçoamento moral. Professor, não entendi nada, né? Eu te explico. Para ele, nós vamos nos vingar do nosso inimigo, né? Considerando que o inimigo é uma pessoa que te fez mal de alguma forma, nós vamos nos vingar dele de uma maneira mais útil, ou da melhor maneira possível, quando nós nos aperfeiçoarmos moralmente, né? Você se vinga de uma pessoa que fez mal para você, não indo lá e, né, sei lá, batendo nela, ou causando algum prejuízo para ela, ou pagando na mesma moeda. Pelo contrário, você se vinga dela mostrando que você é superior, que você conseguiu sair daquele prejuízo que ela te causou de uma maneira superior, né? Altiva, com excelência. Não é interessante, né? Você já ouviu isso certamente ao longo da sua vida. Mostra para ele que você é melhor que ele, né? A melhor resposta que você pode dar. Então é exatamente isso que Plutarco está nos ensinando a respeito dos inimigos. Você quer se vingar dele de uma maneira, da melhor maneira possível? Mostre que você é melhor que ele. Mostre que a sua vida, apesar daquilo que ele te fez, a sua vida melhorou mais do que a ele. Isso é interessante, porque isso nos traz uma competitividade muito saudável, né? Muito sadia. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, que eu tinha 2 ou 3 rivais, né? Uma menina e um carinha, que eram nós éramos rivais para ver quem era o melhor aluno da sala, né? E esse tipo de rivalidade é ótima, porque ela só tende a fazer com que as pessoas melhorem, né? A menina tentava sempre melhorar e eu tentava sempre melhorar para bater os dois. Isso era ótimo, porque gerava debates muito interessantes e que de certa forma contribuía inclusive para os outros que estavam assistindo, né? Acontece isso muito no esporte também, quando você tem 2 rivais e o jeito de um rival dar o troco no outro é tentar ser melhor que ele, né? E para quem está assistindo isso é maravilhoso, né? Isso é muito interessante. Então pensa bem, quando você tiver um inimigo, né, um adversário, que talvez a melhor forma de você responder a ele é melhorando a sua própria vida. E isso, né, nos ensina também que você deve olhar para o seu inimigo e louvar nele, ou seja, reconhecer nele, valorizar nele as coisas importantes e as qualidades boas que ele tem, né? Então isso não tem nada a ver com guardar rancor de alguém, mas simplesmente em querer ser melhor do que ele, certo? Essa é a lição que Plutarco nos dá e que é importante nós sabermos para o dia de hoje, para os dias de hoje. Então eu já disse, a atividade 2, você vai explicar essa frase dele que está no seu pad. A atividade 1, você não vai fazer, tá bom? Porque ela foge um pouco do nosso tema e você vai fazer outra no lugar. Então a sua atividade 1 é fazer uma pesquisa na internet sobre quem foi Plutarco, né? Onde ele viveu, o tempo em que ele viveu e saber um pouco da vida dele. E a segunda questão, explicar a frase, como eu já expliquei nessa aula. Então, fica assim e até a semana que vem.